bienvenidos amigos a un en vivo más de esta transmisión especial, de esta cobertura especial que estamos haciendo sobre el Congreso Mundial de la Asociación General. Y hoy vamos a compartir una noticia que está muy relacionada con los países sudamericanos, porque esta tarde se eligió al presidente o se votó al presidente de la Iglesia Adventista para 8 países de Sudamérica. Y estamos ya con él aquí acompañándonos, el pastor Stanley Arco. Pastor, es un gusto poder conversar con usted y por supuesto responder algunas dudas y por qué no también dejar un mensaje para nuestros amigos que están acompañando la transmisión y que son parte de la división sudamericana, como se conoce, al campo, a los 8 países que conforman el territorio sudamericano, que va a ser liderado por el pastor Stanley Arco. ¿Cómo está, pastor? Um gosto muito grande, agradecer à igreja por a confiança, aunque me sinto muito pequeno delante da grandiosidade que é Sudamérica. 8 países para a atenção e o cuidado da igreja, uma igreja viva, forte. Não é assim tão fácil, pero conto com as orações também, com as manos que nos vão ajudar e fortalecer esse trabalho. Y con la ayuda de Dios, por supuesto, Sin pastor. duda, es Dios conduciendo todas las cosas. Claro que sí. Pastor, ahora es interesante que usted, por ejemplo, ya estuvo trabajando en varios países de Sudamérica, estuvo como presidente en Chile, en Bolivia, y eso de cierta manera le ayudó a tener un contexto sobre la situación que vive la iglesia en esos países. También trabajó en Brasil. Coméntenos un poco, pastor, ¿qué vio usted en esos países? ¿Cómo eso le está ayudando también en el liderazgo de la iglesia? É interessante porque quando conheces o lugar, quando tem voto para tomar, quando evaluas uma situação, já conhece pouco lá de idiosincrasia do lugar, as necessidades, a situação que se vive. Isso nos ajuda a tomar uma decisão. Aunque sempre com a experiência também, pero sempre escutando a necessidade local, porque cambiam as coisas, cambiam os líderes e cambiam as situações. E então se escuta, pero já facilita mais nesse sentido. E estar em Chile, estar em Bolívia foi um privilégio muito grande. Aliás, eu he vivido, a maior parte de minha vida, he vivido em Santiago, a cidade que mais vivi em minha vida, 9 anos aí vivendo em Santiago. Sim. E isso nos dá uma ajuda em todas as decisões que necessitam tomar. E depois o seguinte, a adaptação de um lugar para outro nos ajuda a entender que o que pensas não é sempre o melhor. Às vezes há pensamentos muito importantes dentro do grupo e que se contextualizam melhor na situação. Então, aprendi muito parar para ouvir quais são as perspectivas, que prismas temos de posição. Então, aí nos ajuda a tomar uma decisão mais segura e não de qualquer maneira. Claro que sí, pastor, y definitivamente Dios va preparando a los líderes que están frente a la iglesia. Ahora, pastor, no es fácil, como usted mencionaba al inicio, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son esos grandes desafíos que quizá usted está viendo de aquí en el futuro? Bueno, nosotros tenemos algunos desafíos grandes. Hay que entender primero que nuestra motivación o la razón por que existimos es de forma espiritual, es para fortalecer a vida espiritual, es para predicar o evangelho, é para terminar a obra, para que Jesus pueda venir, ou seja, é nesse sentido. Então, nesse sentido, temos vários desafios aí, posso citar alguns. Por exemplo, o desafio de ter em la igreja os jovens involucrados, os adolescentes, os niños, ter uma igreja que ajude, que contextualize o jovem, cuidar de ele, desafiá-lo para estar involucrado na missão. O ministério da mulher. A mulher é mais de 55% da igreja é composta por mulheres. As mulheres têm que estar participando em distintas áreas para capacitá-las, para tomar decisões, para estar involucradas em liderazgo em si. Então, importante, hacemos uma igreja que atenda o ministério feminino. Temos o desafio da secularização, facilidade de ingressar o mundo adentro da igreja. Nós temos que cuidar com isso, temos que modernizar, aproveitar situações como a pandemia nos ha ensinado muito, com os equipamentos, os cuidados que temos que fazer,
pero no podemos dejar que el mundo entre ahí y la adoración a Dios sea verdadero, de acuerdo con la palabra, seguido en la orientación de Dios. Así que tenemos esos desafíos, dos desafíos más. Educación. Nosotros tenemos una buena educación en nivel infantil, la enseñanza fundamental, pero debiéramos fortalecer aún más la enseñanza superior, por ejemplo. Tenemos el desafío de publicaciones. Cada día necesitamos más colportores y nosotros necesitamos invertir en eso. Conseguir más hermanos que puedan colportar, porque es un ministro, tiene un papel importantísimo en la acción de la iglesia. Entonces son algunos desafíos de ese quinquenio de 3 años que tenemos ahí. Que parece un poco contradictoria a veces, ¿no? Sí. Quinquenio, 3 años, sin embargo es algo que ha pasado por la pandemia, por estas situaciones adicionales que van apareciendo. Y pastor, ¿usted qué ve que la Iglesia Adventista en Sudamérica puede hacer o cómo puede contribuir a nivel mundial? ¿Qué cosas se pueden ver de nuestro territorio que quizá puedan ayudar a nivel mundial a la iglesia? Bueno, esses pontos que te contei que são desafios, eles também são bendições para a igreja do mundo, mundial. Nós somos fortes em publicações. Por exemplo, o livro missioneiro que nós temos é fantástico. No mundo eles estão adoptando isso, tanto que agora para a Igreja Mundial 2023 e 2024 nós vamos entregar o livro Gran Conflito completo em todo o mundo. E nós, por exemplo, já temos um pedido solo de 4 uniões, são 16 setores de Brasil, solo 4 deles já pediram 13 milhões de livros do Gran Conflito para regalar à população. Então, se nós vamos seguir ajudando e apoiando o mundo também para ensinar e fazer isso. Pero nossa preocupação seria atender a igreja local, a igreja que está insertada em uma comunidade. Ela tem que ser fortalecida para poder ajudar a igreja, a comunidade em suas necessidades, que a gente veja adventista e entenda que aí tem um povo que ama a las pessoas e quer salvação para eles. Então, aí está o desafio e podemos servir em muitas coisas, formando líderes que estén consagrados ao Senhor, líderes que se preocupem em outros idiomas, que puedan servir a la comunidade. Nós temos a segunda divisão com maior número de missioneiros afuera de la divisão. Somos 70 missioneiros que estamos enviando. Quizá podemos ampliar isso para países que não têm a presença adventista, que não têm o evangelho todavia. Podemos ampliar, isso é fantástico, podemos servir a comunidade do mundo de uma forma maravilhosa. Empezando localmente, como você mencionava, e expandindo hacia o mundo, ¿verdad? Exatamente, a igreja local, o pão de cada dia, não? E expandindo com orações, com ofrendas, dízimos, pero também expandindo, enviando pessoas capacitadas para servir ao mundo. Claro que sí, pastor. Qué interesante esos puntos que también ayudan a nuestros amigos a saber un poco cuál es el plan, la proyección que va a tener la iglesia en este quinquenio, en estos próximos 3 años en realidad. Pastor, ahora, ¿qué podría decirles usted? ¿Cuál sería el mensaje que les diría a nuestros amigos que están siguiendo la transmisión, a quienes son miembros de la Iglesia Adventista, para que quizá también se involucren en todos estos proyectos y estén ayudando a que la iglesia cumpla la misión? Bueno, yo diría que 4 pontos que nos gostaria de trabalhar fortemente para fortalecer a vida espiritual da igreja. Primeiro, grupos pequenos e escola sabática são fortalecer a vida espiritual em la palavra. Segundo, estudos bíblicos. Nós queremos que cada membro pueda entregar estudos bíblicos. Não importa a sua função, seu cargo, responsabilidade. Entregar estudos bíblicos à pessoa, à família, a los parentes, a los hijos, a los vecinos, a la comunidade onde estão. Poder entregar estudos bíblicos, prepará-los para o bautismo. Terceiro, as novas gerações. Queremos os jovens, os adolescentes cuidados
e desafiados, integrados no programa da igreja para conduzir, tomar decisões e participar. E quarto, queremos que nossos líderes, ancianos e ancianas, estejam pastoreando a igreja, cuidando da vida espiritual da igreja, não só no culto, mas na visita, a visitação em las casas, atendendo a vida espiritual, pastoreando isso. Esses 4 pontos creio ser muito importantes no momento. Muy bien, pastor, así que ya saben, amigos, como ustedes pueden también involucrarse con el cumplimiento de la misión y con el desarrollo de la iglesia. Pastor, para finalizar entonces este en vivo, usted puede hacer una oración para que Dios acompañe a nuestros amigos, quizá también están pasando ahora por algún momento difícil, ¿verdad? Y también para que guíe su liderazgo en la iglesia adventista para 8 países de Sudamérica. Será um gosto. Podemos orar? Querido Deus, nosotros recibimos tu llamado para hacer tu voluntad, para ser un predicador verdadero del Evangelio de Jesucristo. Por favor, Senhor, colócanos el Espírito Santo en nuestras vidas, que nuestras iglesias sean avivadas, reavivadas, fortalecidas, que nuestras familias estén viviendo uma intimidade grande contigo em seus cultos familiares, em seus estudos da palavra e suas orações, que nossas vidas, os niños, os adolescentes, os jovens, os adultos, sejam fortalecidos em sua vida espiritual para que sejam testigos verdadeiros em sua maneira, em sua vida, em suas atividades. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos estar preparados para tu venida. Salva-nos para tu reino. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amén. Muchas gracias, pastor, y que Dios guíe toda su labor ahora frente a la Iglesia Adventista en Sudamérica. Ha sido un gusto estar con usted y gracias también a ustedes, amigos, por estar conectados con nosotros. Recuerden seguir la transmisión de todo lo que está aconteciendo en el Congreso Mundial de la Asociación General aquí en gc.adventistas.org. Nos vemos.